com o planejamento de carreira, né? Porque, como a gente falou anteriormente, se a pessoa começar com um curso técnico, tiver uma visão de longo prazo para depois fazer uma faculdade, entender que ela é a protagonista da sua própria história, que ela pode assumir o controle, né, com desenvolvendo essas habilidades e tudo, isso vira um planejamento de carreira, né? Então, assim, como que a gente pode oficializar e mentalizar esse planejamento de carreira para quem está entrando agora no mercado de trabalho e começando sua formação? Bom, eu queria colocar uma coisa que eu não sei se vai ser do agrado de todo mundo, viu, Daniel, mas é muito importante. O mundo, como nós o conhecemos hoje, o mundo tecnológico, ele começou em 2007. Tem uma data bem definida, né? Nós tínhamos o telefone celular no Brasil desde 1990, tínhamos a internet comercial desde 1995, e em 2007, alguém nos Estados Unidos, Steve Jobs, colocou a internet dentro do celular e abriu uma possibilidade de cada pessoa conversar com milhares, milhões de pessoas, aonde essas pessoas estivessem. Isso apressou tudo o que a gente fazia. Nós podemos fazer compras muito mais rápido, nós podemos fazer reuniões como essa que nós estamos fazendo agora, que antigamente, né, no século XX, demandavam deslocamentos, ônibus e metrô e outras coisas para a gente se juntar em algum lugar e tinha um custo. Hoje nós fazemos tudo muito rapidamente. Nós pagamos conta, transferimos dinheiro instantaneamente. Isso cria na cabeça de todo mundo aquela ideia de que tudo é rápido. E em empresas, não necessariamente isso é verdade. Quer dizer, não é porque alguém chega numa empresa e acha, daqui a 3 meses eu já quero ter minha primeira promoção, em 6 meses quero ter a segunda, no fim do ano eu já vou ter um cargo de liderança, daqui a 2 anos eu vou ser gerente. As empresas têm um passo próprio. Quer dizer, empresas precisam de muitos dados e de muitas discussões antes de tomar uma decisão, porque uma decisão errada pode significar prejuízo, pode significar perda de mercado para um concorrente, ou pode até significar uma tragédia para a empresa. Nós temos lido muito sobre isso, né? Então, uma coisa que eu coloco, que não está na lista de soft skills de ninguém aí, é tenha a necessária paciência para esperar que as coisas aconteçam no seu momento certo. E, enquanto isso, vá demonstrando que no momento em que algo acontecer, você é a pessoa indicada para fazer aquilo, para assumir uma nova responsabilidade ou assumir uma nova função. As empresas que eu conheço, Daniel, e quem está nos vendo, elas há muito tempo deixaram de fazer plano de carreira para funcionários, pelo menos o plano do tipo de plano de carreira que eu conheci quando comecei a trabalhar. Alguém se sentava comigo e falava assim, Max, eu era, sei lá, auxiliar administrativo ou alguma coisa assim, supervisor de produção, e alguém me falava, daqui a 1 ano vai acontecer isso, daqui a 2 anos vai acontecer isso, e daqui a 3 anos. Hoje nós não podemos mais fazer essa promoção, o mundo está mudando por hora, então nós não podemos ficar conversando por ano. As coisas vão acontecer no momento certo para quem está mais bem preparado. Aí uma pessoa diz, eu estou muito bem preparado, mas eu estou numa empresa onde nada acontece, é uma empresa familiar, é o dono, é o filho do dono, é o sobrinho do dono, o que eu faço? Óbvio, sai daí. Se não vai acontecer nada, se já está preparado para a família continuar e não há espaço para quem é de fora, aproveite que você está empregado, comece a procurar outro emprego e mude para uma empresa mais ao gosto do que você quer, ou uma empresa que proporcione mais oportunidades para as pessoas se desenvolverem dentro dela. Maravilha, maravilha. Max, no Grau, em todas as unidades, nós temos mais de 120 unidades espalhadas em todas as regiões do país, e cada uma delas, seja para o ensino profissionalizante, para o ensino técnico ou para a faculdade, nós temos uma agência de emprego. Como você mencionou antes, o aluno do técnico, por exemplo, 8, 9 em cada 10 conseguem o emprego muitas vezes antes do primeiro ano de curso. E isso também é impulsionado pela nossa agência de emprego, que ajuda o nosso aluno a formatar, por exemplo, um currículo e colocar as suas principais habilidades, competências, né, e experiências num currículo,
que você tem a dizer para nós em relação a um currículo? Quem está querendo fazer um currículo bacana para poder conseguir oportunidades no mercado de trabalho, o que tem que ter em mente? Eu tenho certeza que a agência de empregos do Grau deve ter vários modelos de currículo. É só pedir que existe um pouco mais longo, mais detalhado, ou aquele mais curto, com informações básicas. Também é verdade, eu repito isso, enfatizo o que eu estou dizendo, hoje, numa situação de desemprego no mercado de trabalho, é óbvio que tem gente querendo trabalhar e quando aparece uma vaga, sempre vai pedir para alguém que já está na empresa para recomendar. Eu consegui o meu primeiro emprego dessa maneira, consegui outros empregos dessa maneira, as pessoas me conheciam e me recomendavam. Para dizer a verdade, Daniel, eu acho que eu fiz um currículo uma vez porque me pediram que era para publicar não sei aonde, mas enquanto eu trabalhava, eu nunca mandei currículo. Eu fazia contatos com pessoas. Então eu ficava sabendo, vai ter uma reunião de qualquer coisa, de um setor industrial, setor alguma, eu já estava lá. Então me apresentava para as pessoas, a gente não tinha cartãozinho, mas marcava no guardanapo ali um telefone, alguma coisa, entrava em contato. Depois que veio a possibilidade da internet, do e-mail, da comunicação, então tudo ficou mais fácil. Então eu comecei a redescobrir pessoas com as quais eu tinha perdido contato, porque hoje a gente acha todo mundo. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 anos, a pergunta que eu me faço é quantas pessoas que estão empregadas, professores que eu tive, pessoas que meu pai conheceu, que a minha mãe conheceu, que a família conheceu, quantas dessas pessoas eu posso manter contato? E aí eu renovo o meu contato com todas elas. Essa é a melhor maneira hoje de tentar conseguir um emprego ou mudar de emprego, deixar as pessoas sabendo disso. Então, currículo é importante, networking, conhecer gente, criar uma rede de relacionamentos é mais importante. E eu queria adicionar uma terceira coisa que eu acho muito importante, Daniel, e que nem todo mundo dá a necessária atenção. Houve uma época que, quando uma empresa recebia um currículo, ela tentava descobrir alguma coisa sobre o candidato. Por exemplo, ligar para um chefe da empresa anterior, o superior imediato, perguntar como é que era a pessoa, por que ela tinha saído, esse tipo de coisa, né? Então, o que é um currículo, o que é uma entrevista de emprego? O currículo revela os dados básicos sobre uma pessoa. Na entrevista de emprego, é onde o entrevistador procura saber o que a pessoa não colocou no currículo. Só que existe um lugar onde a pessoa, o candidato, o entrevistado, já disse tudo isso, são as redes sociais. Muita gente acha que rede social, eu estou escrevendo só para os meus amigos, né? Não, a rede social é aberta, qualquer um pode ler e empresas usam, setores de recrutamento e seleção, elas usam muito a rede social, né? Principalmente o LinkedIn, mas outras redes também, para descobrir alguma coisa sobre a pessoa. Então, você imagina alguém que escreve, eu detesto trabalhar, não gosto de ter chefe, estou numa empresa ruim, quero sair. Dizer, isso já passa uma imagem negativa e a pessoa nem é chamada para uma entrevista, ela é dispensada ali mesmo. Então, essa é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Cuidado com o que você escreve, o mundo está lendo. E quando você acha que só pessoas que são a seu favor estão lendo, existem pessoas neutras lendo. E essas pessoas neutras são as pessoas de recrutamento e seleção, alguém que pode te chamar ou não para uma entrevista de emprego. Excelente, Max, excelente. Uma coisa legal, Max, é que assim, eu admiro muito a sua experiência, algumas coisas que você fala, e especialmente em relação àquele assunto que você comenta assim, transformar o complicado em simples. A gente às vezes tende a complicar as coisas simples. Então, para quem não está familiarizado, por exemplo, com esse termo que a gente usou agora, que é o networking, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, mas principalmente, como que um jovem de 20, 25 anos, que está começando a sua carreira profissional agora, consegue desenvolver esse networking não apenas presencialmente, mas também de forma digital, para aproveitar essas oportunidades que as redes sociais às vezes podem gerar para essa pessoa. Bom, eu começaria dizendo que professores são uma excelente fonte de referência. Networking significa rede de contatos. Exatamente isso. Quais são os contatos que eu tenho?
quais são as pessoas que eu conheço, que me conhecem e que, eventualmente, podem me ajudar com uma referência, com uma recomendação para um emprego. Muita gente diz, mas por que alguém iria me ajudar? Falei, porque no caso da rede de contatos, ninguém sabe exatamente quem pode ajudar quem, quando. Então, é muito importante que alguém ajude você, porque um dia você pode estar numa posição de ajudar essa pessoa. E se ela solicitar o seu auxílio, você vai falar, essa pessoa me ajudou, eu vou ajudá-la. Isso aconteceu um monte de vezes comigo na carreira. Né? E eu sempre procurei, todo mundo que, quando eu fiquei mais conhecido ali, pessoas que me procuraram, claro que eu ajudei, quando eu me lembrava que muitas das coisas, desculpe, muitas das coisas boas que me aconteceram foram, às vezes, palavras ou recomendações dessas pessoas. Então, começa com professores, né? Depois, colegas de escola. Termina a escola. Era muito comum, quando a gente terminava um curso, cada um ia para um lado e ninguém mais conversava com ninguém. Porque a gente, às vezes, até pegava um número de telefone, pegava um endereço, né? Mas hoje não. Hoje nós temos as redes que nos permitem manter contato contínuo com todo mundo que nós já estudamos. Então, se eu tenho 20 anos, com quantos alunos, colegas de escola eu já convivi? Eu diria assim, uns 600, 1000. Quantos professores me deram aula? 100, 150? Pô, já é uma tremenda rede de contatos. Então, tá bom, eu começo a mandar da maneira. Se a pessoa está no LinkedIn, eu entro no LinkedIn, acho que todo mundo aí já está no LinkedIn. Vou no perfil da pessoa, falo, lembra de mim, eu sou fulano de tal, eu sempre lembro de você. Sim, eu lembro de você. Ou seja, nós vamos restabelecer relacionamentos ou criar relacionamentos que nós não havíamos criado por falta de oportunidade ou porque na época nós não achamos necessário ter. Então, isso é tremendamente importante, conhecer pessoas e ser conhecido por elas. Qual era a outra parte da pergunta, Daniel? Sobre. Eu queria abordar agora também, eu acho que está totalmente ligado a essa questão, a soft skills, né? Que são as habilidades que a pessoa pode desenvolver e, inclusive, ilustrar nas redes sociais, fazer esse networking para poder conseguir desenvolver isso. Você pode explicar um pouco melhor para a gente o que são essas soft skills? Posso. E vou separar isso em duas partes, ambas muito importantes. A primeira parte é a parte didática. Soft skills, ou o que não é o conhecimento puramente técnico, é tudo aquilo que a gente tem comportamentalmente. Né? Soft skills é um termo que parece que apareceu o mês passado, o ano passado, mas na verdade ele tem mais de 60 anos. Ele foi criado na década de 60 pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, quando o pessoal lá das Forças Armadas viu que tinha lá um monte de soldado, que era muito bom para disparar uma bazuca, para dar tiro de canhão, para subir montanha de costas, mas que quando estão dentro de uma barraca, né, com companheiros ali, já não se davam bem, já brigavam. Então, nós precisamos investir também na parte de comportamento dessas pessoas. E aí criou-se o soft skills, que é usado nas Forças Armadas até hoje, né? Isso ficou longe do mercado de trabalho até 1995, quando um psicólogo chamado Daniel Goleman escreveu um livro que chamava Inteligência Emocional. Na verdade, ele pega soft skills e transfere para a empresa. Quer dizer, não adianta você ter um monte de diploma, conhecimento técnico, saber tirar raiz cúbica ou fazer prova dos 9, se você não consegue se dar bem para o teu colega do lado. Você arruma encrenca quando trabalha. Então, precisa de uma série de coisas. Além disso, que é o que nós hoje chamamos de soft skills. O que você precisa para você mesmo? Que coisas, que habilidades você tem que desenvolver, além de tudo aquilo que é ensinado na escola. Então, essa é a parte didática, Daniel. A parte não didática é a seguinte:
Se cada pessoa que está nos vendo aqui for procurar na internet quais são a lista dos soft skills, ela vai encontrar a lista de todos os tamanhos, desde os 5 principais, acho que até 20 e tantos principais. A maioria, embora as palavras não sejam as mesmas, mas fundamentalmente, quer dizer, o que é uma coisa agora sempre foi no mercado de trabalho. Então tem uma palavra que chama resiliência, por exemplo. Resiliência é um soft skills. O que é a resiliência? Resiliência é a capacidade, né, que um metal tem de quando ele é entortado, ele volta à situação normal. Ou seja, se você levar uma martelada, relaxa, respira fundo e acalme-se e volte ao que você era. Mas resiliência a gente já conhecia no mercado de trabalho, sempre foi assim. Quando eu comecei a trabalhar, isso eu chamava aguentar o tranco. Você aguenta o tranco? Tomava um bofete na orelha aí e já estava pronto para outra, né? Hoje não pode mais dar bofete na orelha porque é a agressão, né? Mas naquele tempo podia. Então, entre os soft skills tem o protagonismo. Protagonismo significa como é que você resolve suas próprias situações no mercado de trabalho, como é que você se torna o líder de você mesmo. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos ser protagonista o tempo todo, principalmente quando a gente começa a trabalhar. Nos primeiros meses de emprego, o mais importante é estabelecer uma relação de confiança. Quer dizer, eu confio no meu superior e o meu superior confia em mim. Meus colegas confiam em mim, eu confio nos meus colegas. Então, resiliência e essa capacidade de liderança, que é outro soft skills, criatividade é um soft skill, não é coisas que nós vamos aprender imediatamente. Então, voltando à primeira parte, a parte didática, sim, é muito importante entrar, ler essa lista de soft skills, ver cada uma delas, ver a definição, estou bem nisso, não estou bem nisso, o que eu faço, existe um curso para eu melhorar, um soft skill muito importante, por exemplo, é comunicação falada, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu tenho a habilidade para convencer as pessoas conversando com elas, ou eu sou uma pessoa enrustida, não consigo pensar rapidamente naquilo que eu vou falar em seguida, então não, faz um curso de oratória. Você se solta, aprende, perde o medo. Então, existe isso. E criatividade, eu posso ser criativo? Sim, você pode ser criativo. Desde que você seja curioso. A curiosidade é a mãe da criatividade. Muita gente acha que criatividade, né, eu vou ter uma grande ideia. Não. Desde criancinha, a gente percebe quem é criativo, porque era aquele tipo de pessoa que olhava para uma coisa e via naquilo uma função diferente do que tinha. Ou olhava para duas coisas diferentes e pensava, como é que eu posso juntar as duas e fazer uma terceira? Ou fazer o que fizeram com tela de televisão. Quando era grande, fizeram pequenininha. Quando era pequenininha, fizeram grande. Então, criatividade é uma maneira diferente de eu olhar para as coisas que são óbvias, que são normais, que fazem parte do meu cotidiano. Então, é um dos soft skills desejados. Agora, Daniel e queridos jovens ouvintes, uma vez, isso já faz um bom tempo, eu estava numa empresa e o diretor de recursos humanos me trouxe uma lista lá que era, não chamava ainda soft skills, mas chamava habilidades que nós gostaríamos de ter nos candidatos a emprego para contratá-los. Eu li aquela lista, tinha lá uns 20 itens, né? Alguns desses que fazem parte dos soft skills, e eu falei para ele, Bob, se a gente for exigir tudo isso das pessoas que nós vamos contratar, nós vamos ter que mandar metade da empresa embora, incluindo eu e você, porque nenhum de nós dois tem tudo que está nessa lista. Então, nós não precisamos ser tudo aquilo. Mas nós precisamos ser bons em 2 ou 3 coisas. E naquilo que a gente é bom, a gente tem que se aprimorar cada vez mais. Se você me permite, Daniel, eu me lembro quando a gente fazia avaliações de desempenho em empresas, sentava com os funcionários, eu tinha lá uma listinha bem burocrática que dizia, você tem que achar, para elogiar a pessoa, né? Para não deixar ela sair com raiva ou depressiva da avaliação, 2 coisas em que ela está indo muito bem. Aí, 2 que ela não está indo tão bem, que ela precisa melhorar muito, e o resto está no meio ali, né? E um dia
eu falei lá para o responsável pelas avaliações, falei, escuta, o que a gente faz numa avaliação? Ele falou, a gente pega aquelas coisas que a pessoa não está bem e paga um curso. Eu falei, não, para com isso. Nós vamos pegar as duas coisas, que ela é muito boa, e pagar curso naquilo para ela ser cada vez melhor. Por quê? Porque se ela chegou aonde chegou na empresa, é por causa daquelas coisas boas. As coisas que ela precisa melhorar, nós podemos dizer para ela, você precisa melhorar nisso porque vai ser bom para a tua carreira. Mas não necessariamente vai ser bom amanhã para a nossa empresa. E nós queremos investir para tornar a pessoa cada vez melhor no que ela já é boa. E avisá-la que existem coisas que ela precisa fazer, se não for nessa empresa, se não for nessa função, será em alguma no futuro. Então, ela precisa se preparar para aquilo. Então, é ler a lista de soft skills, cada um procura 5, 10, 15, 20. Eu recomendo não ler acima de 10, que dá dor de cabeça ler tudo aquilo e pensar. Mas avaliar. Dizer, o que é que eu preciso fazer para melhorar numa delas? E, obviamente, decorar todos aqueles nomes, porque numa entrevista é muito bom a gente mostrar que conhece a terminologia que está sendo usada hoje. Mesmo que muitas dessas coisas sejam factíveis, antigas no mercado de trabalho, né? Só mudou o nome. É uma mania do brasileiro, quando a gente não consegue resolver um problema, a gente muda o nome do problema, aí ele fica parecendo um problema novo, que nós vamos discutir a partir do zero. Mas não se preocupem. As pessoas são valorizadas dentro da empresa pelo comportamento, aí vem alguns dos soft skills, pela capacidade dela de aguentar a pressão, pelos bons resultados que ela oferece, pelo respeito à hierarquia, pelo respeito aos colegas de trabalho. Tendo isso, eu diria que agregar 2 ou 3 coisas é muito importante. Mas tendo isso, eu acho que a pessoa já andou 90% do tempo. Maravilha, maravilha. Max, a gente já está se aproximando aqui da reta final. Vamos daqui a pouco para a pergunta de $1 milhão. Eu queria pedir à nossa audiência que curtisse esse vídeo, isso é importante para que mais pessoas possam ter acesso a esse rico conteúdo. Queria pedir também que você colocasse a sua impressão no chat, se foi legal, se está sendo valioso para você. Tenta colocar com uma palavra só, com uma pequena frase, o que você achou aqui no chat. Pode mandar a sua pergunta para a gente também. E se inscreva no canal youtube.com/Grau Educacional para que você possa receber mais conteúdos valiosos como esse. Max, se a gente tivesse na nossa audiência agora um garoto chamado Samuel. Samuel tem 17 anos. Samuel não sabe ainda exatamente o que ele quer fazer. Ele percebe que ele tem habilidades diferentes. Ele percebe que ele pode se dar bem em diferentes carreiras. Ele é um millennium. E o que ele precisa saber, qual o conselho principal ele tem que seguir do Max Geringer para ele poder ser um profissional bem-sucedido, alcançar a felicidade e a realização profissional? Eu acredito que aos 17 anos, dificilmente a gente já sabe o que quer da vida profissional. Isso não inclui, por exemplo, quem vem de uma família de profissionais estabelecidos em algum tipo de atividade. Avô advogado, pai advogado, mãe advogada, é natural que os filhos vão estudar advocacia, filhos de avô, pai, empreendedores, eles vão ser empreendedores. Então, dentro de casa já existe um direcionamento mais ou menos óbvio, né? Família de médico, todo mundo vira médico. Mais ou menos isso. Se não vira médico para operar, vira para ter uma clínica, tomar conta e administrar uma clínica. De resto, eu me lembro quando eu tinha 17 anos, eu não tinha a mínima ideia do que eu queria ser na vida, para onde que eu ia. Mas eu tive uma coisa muito boa, Daniel e Samuel. Eu venho de uma época em que não havia uma pressão tão grande para que a gente fosse um sucesso na vida. Eu não me lembro de ter ouvido em casa, nem do meu pai, nem da minha mãe, não, você precisa ser um sucesso. Eles queriam que eu fosse trabalhar, para ajudar em casa, mas não necessariamente para ser um sucesso. Ninguém nunca me cobrou em casa, em lugar nenhum, né, na família, que eu fosse, por exemplo, promovido a líder, que eu fosse supervisor, que eu fosse encarregado de alguma coisa. Então, a pressão que eu tive que suportar foi muito pequena. O que nós estamos lendo hoje,
todo dia, né, nas redes sociais, internet, que a gente lê aí, é que parece que existe uma pressão, você precisa ser alguma coisa e muito rapidamente, precisa ser um grande sucesso. Eu diria o seguinte, Samuel, não se preocupa com isso. Se tem uma coisa que você gosta de fazer, que está ligada à tecnologia, você quer ser youtuber, Samuel, quer se tornar um influencer, tente. Quer dizer, não é complicado você se tornar um youtuber. A gente vê o pessoal que produz e coloca vídeo na internet, 1 milhão de visualizações, 2 milhões, opa, interessante. E está monetizando, ou seja, o pessoal está ganhando dinheiro. Então, para quem tem 17 anos, eu diria, arrisque, faça alguma coisa diferente, alguma coisa que você... Talvez você ainda não sabe que você é bom naquilo até fazer. Gravar um vídeo, por exemplo, dar conselhos, dizer, olha, gente, eu estou confuso, eu não sei o que eu quero da vida, de repente tem 1 milhão de pessoas curtindo aquilo, porque todo mundo acha a mesma coisa que você acha. O meu ponto é o seguinte, se você for dar um passo que não tem muita certeza se ele vai dar certo ou não, faça isso aos 17 anos, ou até antes disso. Não espera para fazer aos 38, porque aí é tarde demais. Né? Não vai dar para recuperar depois. Mas essa gama tecnológica que nós temos, a quantidade de possibilidades que ela abriu, permite que cada jovem dê asas à imaginação, tente fazer coisas diferentes. No mínimo, vai aprender alguma coisa. Se der errado, vai aprender o que deu errado. Então, não se limitem ao que é o que foi óbvio para as gerações anteriores. Faça alguma coisa que você vê que outras pessoas, que não são aparentemente mais inteligentes, mais estudadas ou mais sábias, estão fazendo e se dando bem. Esse é um grande aprendizado, grande aprendizado. Eu entro num monte de sites de influencers, esse tipo de coisa, vejo o que as pessoas falam, falo, ela não está dizendo nada muito diferente de um monte de gente que eu conheço e não está fazendo isso e está reclamando que não tem oportunidade na vida. Então, é sempre bom tentar fazer coisas. Eu tentei fazer muita coisa antes dos 16, na verdade, Samuel e Daniel. Dos 12 aos 16 anos, eu fui entregador de leite, fui locutor de rádio, escrevi artigo para jornal, era pintor de cartaz. Quer dizer, o que eu ganhei com isso? Praticamente nada, mas ganhei uma experiência danada. Quando eu entrei no mercado de trabalho aos 16 anos, eu era um veterano e já tinha aprendido, tinha várias habilidades interessantes que depois foram importantes para a minha carreira. Então, o meu ponto é o seguinte, não existem experiências jovens, quando a gente é jovem, que são mal sucedidas. Existem experiências que nós não vamos poder aproveitar imediatamente. Mas essas experiências, em algum momento, vão virar algo, Daniel, que você falou no começo, que nós não tocamos, elas vão virar algo chamado sorte. Então, precisa de alguém para fazer tal coisa, desde que saiba o que tem uma determinada habilidade. E só tem um que tem. Há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, ele fez um curso, fez uma experiência, fez alguma coisa e tem exatamente aquilo. Se eu não tivesse trabalhado em rádio, gratuitamente, quando eu tinha 14 anos de idade, quando surgiu o convite para eu trabalhar em rádio, eu ia ter problemas. E não tive, porque eu tinha experiência. Só que eu só fui aproveitá-la 25 anos depois. Então, façam tudo o que vocês têm vontade de fazer com 15, 16, 17 anos. Não se limitem, né? Mas, porém, todavia, não deixem de fazer os cursos necessários. Por quê? Porque se você não for o youtuber mais famoso do Brasil, do mundo ou de sua cidade e não ganhar dinheiro com aquilo, você vai ter o seu curso técnico. Existem coisas que você pode fazer paralelamente à educação. Você não está fazendo em vez de, está fazendo além de. E essas pequenas coisas, com o tempo, vão acabar sendo um diferencial para a carreira. Fantástico, fantástico. Max, em nome de toda a equipe do Grau Educacional, nosso muito obrigado. Muito obrigado à audiência que está conosco agora também. Coloca aqui o seu joinha no vídeo aqui, coloca o seu comentário aqui. E a gente pede desculpas mais uma vez pelo imprevisto que nós tivemos aqui com um problema técnico, mas a gente tem certeza que foi de grande valor todo o conteúdo transmitido pelo nosso consultor de carreiras, Max Gehring. Max, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até a próxima.
Obrigado pela atenção de todos. Obrigado novamente, Daniel, a todo o pessoal do Grau. Um prazer muito grande fazer coisas como nós estamos fazendo agora, poder conversar com jovens e que eu possa, como eu fiz hoje, dizer para eles coisas que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu tinha a idade deles e que na época não tinha ninguém que falava. Então, minha recomendação final é a seguinte: vocês me ouviram falar um monte de coisa, não necessariamente acreditem piamente em tudo que eu falei. Procurem outras informações, até que contrariem aquilo que eu estou falando, para que vocês possam ter 3 ou 4 visões diferentes sobre o mesmo assunto e, finalmente, tomar a decisão pela qual vocês vão ser responsabilizados. Então, muita gente dá conselhos, mas ninguém é responsável pela decisão final que é tomada. Isso é com vocês. E vocês, então, aproveitem essa nossa hora de hoje, todas as oportunidades que vocês tiverem, eu espero ainda estar em contato com vocês algumas vezes. Obrigado, boa noite, Deus abençoe. Parabéns às mulheres que estão nos vendo e às que não estão também, pelo dia de hoje, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Obrigado. Tchau, Max. Um abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal.